Olá, a graça e a paz maravilhosa de Jesus. Meu nome é Josias Paulito de Souza Júnior. Eu sou aluno do curso de bacharel em Teologia da turma 53 da Faculdade Unicesumar. Meu RA é 222-760-31-5. A matéria em questão é pregação e práticas ministeriais. E a mensagem que eu vou trazer nesta hora é o trabalho do mapa desta matéria para a entrega e pontuação. Uma boa noite. O texto que nós iremos estar baseando esta mensagem está em João, no capítulo 15, no versículo 1 ao 8. O tema da nossa mensagem é: a união com Cristo produz bons frutos. E eu convido você nesta hora a ler a palavra do Senhor comigo. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim e não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneça em mim, e eu permanecerei em vocês. Como os ramos não podem produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado o Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Meus queridos, a cada dia que passa, nós vemos um mundo onde há um afastamento natural. Digo natural porque as pessoas têm achado isso natural. Um afastamento natural do homem de Deus. E o afastamento natural do homem e o homem. Esse afastamento, ele tem impedido que nós, como indivíduos, produzamos frutos para a glória de Deus. A prova nós vemos no meio que nós vivemos, meio cristão, meio social, a questão econômica. Nós vemos por quê? Porque as pessoas a cada dia mais têm se separado da pessoa de Deus, que nos liga a Ele, que é Cristo Jesus. A palavra nos mostra que ela é de fato uma palavra poderosa. A palavra de Deus, ela é eficaz. E ela produz a cada dia no homem, independente do lugar que ele estiver, mas se ele der ouvidos a ela, produz vida no homem. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Mas para nós entendermos melhor o posicionamento e o critério de Jesus para isto, nós precisamos ir para o texto. E para entendermos também o contexto onde Jesus traz esta palavra. Havia naquele momento uma preocupação de Jesus em levar os discípulos a entenderem que precisavam estarem ligados nele. Porque o tempo estava chegando, Jesus ia morrer, Jesus ia deixá-los. O Espírito Consolador iria vir e eles precisavam estar fortes, estarem de alguma forma ligados a Jesus como a videira verdadeira. E Jesus traz essa palavra mostrando a importância do agricultor estar ligado à videira e a videira ao agricultor.
e dos ramos estarem ligados à videira para serem cuidados pelo agricultor. E além disso, que os ramos pudessem produzir frutos para a glória do agricultor. Nós vemos aqui Jesus mostrando parte a parte o papel de cada um. Primeiro eu quero lhe mostrar o papel do agricultor e o papel da videira. O texto começa dizendo assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai o lavrador, o agricultor. Por quê? Jesus lembra aos discípulos da lei e lembra que Israel era a figueira, era aquilo que o Pai, o Senhor Deus plantou para ser o seu povo e produzir frutos. Mas esse povo se distanciou de Deus. E por isto, esse povo deixou de produzir frutos. E foi secando, 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 até ser levado ao fogo, até morrer. Nesse momento, Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, porque o Pai, o agricultor, o plantou nesta terra com o intuito de mostrar que todo aquele que se ligar a ele, todo o ramo dessa videira, vai produzir fruto, se estiver ligado verdadeiramente a ele. Ele é a videira verdadeira porque ele não se afastou do projeto de Deus. Ele é a videira verdadeira porque ele foi até o fim, até a morte, e morte de cruz. Nesse momento, o Pai, como agricultor e como aquele que cuida da videira, é muito claro o texto que nos mostra isto. O próprio Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30, vai mostrar como que o agricultor plantou a videira. O Pai enviou o Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. No texto de João, capítulo 6, versículo 45, ele traz os escolhidos para o Salvador. Ele traz, ele cuida dessa videira, e essa videira começa a produzir ramos. São os discípulos, são os escolhidos que chegaram. No versículo 26 e 27 do capítulo 15, a palavra fala que esse agricultor, o Pai, ele manda o Espírito Santo. Para quê? Para consolar, para abençoar, para convencer o homem da verdade, da justiça e do juízo. Nesse momento, no mesmo evangelho, no capítulo 15, versículo 2, ele purifica os seus. Olha o cuidado desse agricultor. Olha o cuidado do Senhor com o seu Filho Jesus. A todo momento o agricultor foi fiel, porque ele é amor e ele não pode negar a si mesmo. E nesse momento, Jesus, como a videira, ele está cuidado. Até mesmo no momento de mais angústia, no Monte das Oliveiras, quando ele pede para que, se possível, passasse o cálice, esse agricultor, o Pai, não passou o cálice. Porque o projeto era a morte e a ressurreição para que o homem tivesse vida. Mas a palavra diz que o Pai enviou anjos para consolar. Aqueles que estão ligados ao Pai têm o consolo do Pai, têm o cuidado do Pai. Mas Jesus está mostrando que quem os liga ao agricultor é a videira, é o Filho. Ninguém pode ir até o Pai se não for por mim. A palavra é clara. Mas aí eu quero deixar para vocês a diferença dos ramos. Quem são os falsos ramos? Quem são os ramos verdadeiros? O que um produz e o outro não produz? Precisa estar muito claro para nós isso. E eu quero dizer que eu não estou aqui dizendo que você é o falso ramo ou o verdadeiro ramo. Eu estou querendo, através da palavra, lhe mostrar a diferença do falso ramo e do verdadeiro ramo. A palavra vai nos dizer que todo ramo estando em mim não der fruto, ele é cortado. Queridos, Jesus estava falando ali para os 12 discípulos dele. E nós começamos a ver que um se destacava por causa
da escolha que ele fez. E ele era Judas. Judas, ele se destacou como aquele que não deu frutos, que apesar de estar na videira, de ter à sua disposição a vida da videira, ele não produziu frutos, porque ele não se alimentava verdadeiramente da união do ramo com a videira. Ele não extraía da videira aquilo que ele precisava extrair. Um dado momento da vida de Jesus, no capítulo 12 de João, a palavra vai nos mostrar que Judas ficou muito triste porque Maria despejou um perfume muito caro sobre a cabeça de Jesus. E naquele momento ele ficou perturbado. Por quê? Porque a palavra fala que ele roubava. Ele era aquele que levava a bolsa e roubava. Então, toda a oferta que era dada para o sustento ministerial de Jesus era tirada por ele. Então, para ele era muito melhor pegar e colocar mais dinheiro para ele tirar do que ele pegar e ser abençoado pela alegria da videira, pela alegria de Jesus. Jesus, com todo o amor, chega e fala: Judas, não é assim. Os pobres, vocês terão eles sempre, mas eu não. Essa mulher profeticamente ungiu-me para a minha morte. Ele saiu com raiva, traçando planos para entregar a Jesus. O falso ramo, ele faz isto. Ele não quer produzir vida, ele quer produzir morte. O falso ramo, apesar de estar na videira, ele não faz o que a videira quer que ele faça. E não adianta podar. Tem que cortar, tem que lançar para o chão, tem que secar. É assim que o falso ramo é tratado. Mas nós temos o ramo verdadeiro. A palavra fala que todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. A palavra destaca os 11 que estava em Jesus. Os ramos que estavam na videira. E que extraía da videira toda a vida. No capítulo 6, versículos 67 e 68 de João, nós vamos ver como que Pedro, ele responde Jesus. Os discípulos estavam abandonando Jesus. Eram mais de 70 discípulos. E quando todos vão, ficam os 12, Jesus fala assim: não quereis vós também se retirar? E Pedro levanta a voz e fala: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Ele estava alimentando da palavra da vida eterna que saía da boca de Jesus. Essa era a prova de que eles estavam produzindo os frutos. E aí a palavra diz que em um dado momento Jesus pega aqueles discípulos e leva eles a ir cuidar dos enfermos, libertar os oprimidos, curar os enfermos. E a palavra fala que eles voltam dizendo: Senhor, em teu nome nós curamos, libertamos. Senhor, que maravilha que aconteceu. É porque a vida de Cristo estava neles. E eles produziram frutos, não para a glória deles, mas para a glória de Deus. O verdadeiro ramo, ele produz fruto para a glória de Deus. Ele permite ser podado, não cortado, mas ele é podado, porque todo que é limpo, às vezes tem que tirar a pontinha, tem que podar, às vezes está crescendo de uma maneira errada. É o que aconteceu com o próprio Pedro, no mesmo capítulo. Quando Jesus vai começar a explicar que tinha que morrer, que ia se entregar e ia ressuscitar, ele fala assim: não, Senhor, o Senhor não vai não. Eu não vou deixar, não vou. E aí Jesus o repreende e fala: aparta-te de mim, Satanás. Ele estava saindo, ele estava crescendo para lugares que não era para crescer. E o Senhor Deus foi ali, o podou e o mostrou como que deveria de ser, que todos os ramos tinham que crescer uniformemente e produzir frutos. Essa é a maneira de limpar, essa é a maneira de limpar para que dê mais fruto. Mas nós temos, nesse momento, um terrível final para aqueles que são os falsos ramos. A palavra nos diz que aqueles que não produzem fruto, os falsos ramos, eles são cortados, jogados ao chão, secos e levados ao fogo. Que triste saber que aqueles que não querem uma união com o Senhor, que estão ouvindo a palavra, mas não dão ouvido, que estão ali, mas é como se não estivesse,
estão destinados à destruição, ao fogo. Ao contrário daqueles que dão fruto, ele limpa para que produza mais fruto. Aqui nós vemos que além de limpar para produzir mais frutos, ele mostra que todo aquele que está verdadeiramente em Jesus não tem como viver sem produzir fruto. Que frutos são estes? A palavra vai nos mostrar em Gálatas 5:22 que os frutos é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São coisas são frutos que aquele que está em Jesus está produzindo. Está produzindo. Não tem como estar ligado em Jesus e não ter uma vida nova em Jesus. E aí, para esses há uma recompensa. A palavra diz que aqueles que permanecem em mim e eu nele, esses darão fruto, porque sem mim nada podereis fazer. E o meu Pai, que é o agricultor, ele dirá para esses, podem pedir o que quiserem, e lhes será dado. Olha que recompensa maravilhosa. Além de você estar em Cristo, além dos discípulos estar em Cristo, na comunhão com Cristo, produzindo frutos, ainda tem a recompensa do cuidado e do ouvido do agricultor, do ouvido do Pai. Meus queridos, não tem como vivermos no Senhor sem produzir frutos. Se nós vivermos no Senhor sem produzir frutos, nós não estamos vivendo no Senhor. E é importante salientar que esses frutos não é para a nossa glória, não é para a glória dos discípulos, mas é para a glória de Deus, porque nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Eu me lembro, nesse momento, de um fato que ocorreu entre dois jovens que eu conheci na minha juventude. E esses dois jovens, eles se casaram com seus cônjuges, nós passamos a nossa juventude juntos, se casaram e depois de algum tempo se separaram dos cônjuges. E aí eles se encontraram e resolveram morar juntos, pela amizade que tinha, o conhecimento que tinha, mas estavam vivendo em pecado. E resolveram morar juntos e continuar frequentando a igreja. E aí, as pessoas começaram a ver que eles estavam ali, mas estavam produzindo algo ruim no meio deles, porque estava dando mau testemunho tanto para os de dentro quanto para os de fora. E isso estava tirando vida das pessoas. E aí, quando perguntavam como eles estavam, como estava a vida, o que pensavam em fazer, eles demonstravam que estavam muito bem. Assim como um ramo que está ligado na videira e não dá fruto. Ele é verdinho, ele é bonito aparentemente, mas ele não produz fruto. E esses dois, eles estavam produzindo morte no meio da igreja e fora da igreja. É muito triste quando nós vemos pessoas se enganando, estando numa comunidade de fé, mas não produzindo fruto, e ao invés de produzir fruto, está produzindo morte, ou mau testemunho. Eu quero, neste momento, encerrar fazendo uma pergunta para você. Você tem produzido frutos para a glória do Senhor? Como que tem sido isso na sua vida? Se você não tem produzido frutos, ainda há tempo. Ainda há tempo de produzir frutos. Eu tenho um apelo a te fazer. Você é um ramo da videira. A videira tem vida para te dar. Receba a vida da videira. Esteja unido com Cristo. Independente da circunstância, independente do contexto que você está vivendo, se você estiver unido com Cristo, você vai ter vida e vai produzir vida para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Essa é a palavra que eu quero deixar para você nesta hora. E eu quero agradecer à Faculdade Unicesumar pela oportunidade de poder compartilhar o pão e pela oportunidade de estar fazendo parte dessa instituição. A todos a graça e a paz de Jesus.